Hoje a gente vai conversar sobre mais uma inovação, uma revolução aí da OpenAI, o que ele chama de ChatGPT Operador ou Operator. Ele é um agente e a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito de agente. Inclusive, se você olhar em todos os lugares aí, você vê que eles falam que 2025 vai ser o ano dos agentes. Então, o que é esse negócio do agentes, anos dos agentes e o ChatGPT operador ou esse operator, né? Então, primeiro, para a gente falar um pouquinho do ChatGPT Operator, vamos falar um pouquinho de agente, que eu acho que esse conceito é importante a gente solidificar. A diferença de um agente e o assistente, vocês imagino que já devem ter ouvido falar dos assistentes e espero que, inclusive, todo mundo que está aqui já tenha utilizado os assistentes, por exemplo, os assistentes que eu disponibilizo ali, mais de 70 de forma gratuita. Coloca aí, inclusive, se vocês já utilizaram aí nossos assistentes e tal, se você tem tido resultado, e faz aquele favor para mim, ali do lado do comentário, lá no final tem um símbolozinho de avião, manda para os advogados e advogadas que teriam benefício em ver essa questão do material que a gente vai colocar hoje, né? Mas qual que é a diferença, então? O assistente, quando você utiliza, e você já deve ter utilizado, ele serve para você, você precisa chamar, ou seja, você precisa entrar lá num assistente qualquer, vamos pensar de contestação, por exemplo. Você precisa ir lá, clicar no GPT, a gente chama de GPT assistente, colocar lá a petição inicial, por exemplo, e ele vai criar ali o teu resultado. Então, o assistente, ele depende da tua ação para que ele efetivamente dê algum resultado, né? Então, esse é o conceito do assistente. O conceito dos agentes, não. O agente em si, você vai pedir para ele executar alguma coisa e ele vai executar de forma autônoma. Esse é o conceito bem simplificado de agente, e é isso que a gente fala que esse ano de 2025 vai estar nesse conceito de vão ser lançadas plataformas ou novidades relacionadas aos agentes. Então é por isso que a gente fala, e eu sempre falo para vocês que hoje, no mínimo, você já precisa estar utilizando assistente, porque essa é a base. E eu diria até mais, se vocês já são alunos, e eu sei que alguns de vocês já são alunos, você deveria já estar pegando esse conceito desses assistentes e personalizando para a tua prática jurídica e tal, para você ter assistentes que deem resultado 100%. O Paulo está colocando aqui, tem utilizado, mas ainda não conseguiu resultado 100%. Talvez, Paulo, eu não sei qual é o assistente que você está utilizando, por exemplo, quando eu monto, e imagino que seja algum dos meus, os assistentes que estão lá, ele, por exemplo, servem para qualquer tipo de área, ou seja, ele vai servir tanto para um direito criminal como para um direito trabalhista e assim vai. Para você ter um resultado melhor ainda, você precisa entender o que está por trás esse prompt e personalizar. E aí você vai ter ainda melhor resultado, tá? Então, por isso que eu... Olha lá, bem-vindo, Mário. Eu vi que você entrou hoje no nosso curso. Obrigado aí, ótimo você estar aqui também junto com a gente. Então, é aquilo que eu estava falando, quando você personaliza o teu assistente, aí você tem um resultado melhor ainda, beleza? Então, esse é o mínimo, e eu vou até te mostrar agora que a gente vai falar sobre os agentes e te mostrar. A Renata está falando que já tem vários delas ali próprios, excelente, esse é o ponto. E eu vou te mostrar, quando a gente mostrar na prática ali o assistente, esse assistente operador, que você consegue pegar, você vai precisar ter esse conceito de como é que você faz o prompt em si, tá? E a doutora Simone perguntou ali como é que você personaliza. Basicamente, Renata, Simone, perdão, se quando você, por trás de um assistente ou por trás de um agente, eu vou até mostrar a diferença dos dois, existe o que a gente chama de prompt, que é a maneira que você conversa, é a maneira que você pede pro chat GPT ou qualquer IA para você trabalhar. Por exemplo, e aí só para fechar essa questão de assistentes e a gente ir para a prática, né, ali quando a gente falar de agente, tá? Imagina que eu tenho lá um de extração de dados. Então, imagina que eu tenho um assistente, inclusive esse é um dos 70 assistentes que a gente tem, que você coloca um PDF lá da petição inicial, por exemplo, ele vai lá extrair número do processo, partes, fatos e assim vai, beleza? O meu assistente que está ali, que está disponível para você, eu digo para ele, você é um assistente genérico, ou seja, genérico, um advogado, especialista em extração de dados e tal. Esse eu estou dando um comando genérico porque a gente tem milhares de advogados utilizando e utilizando nas mais várias áreas do direito.
Como é que você personaliza o teu? Quando você souber esse código-fonte que a gente chama, ou esse prompt que está por trás, e você for da área trabalhista, por exemplo, você vai colocar, você vai, esse prompt, esse comando, você vai falar, não, você é um assistente especializado na área trabalhista, e aí você vai colocar conceitos trabalhistas, e aí você vai naturalmente ter melhores resultados. Então é assim que você personaliza. Eu não sei se você, doutora Simone, se é aluno ou não, mas os alunos ali têm direito a esse código-fonte que a gente chama, ou esses prompts, e aí você pega e você personaliza da sua maneira, né? Então, é assim que você consegue personalizar. E, de novo, eu vou mostrar para você por que é importante você conhecer prompts, tá? Então, o que aconteceu? A OpenAI, ela lançou faz alguns dias esse chat GPT operador, agente e tal, tá? E como é que ele funciona? Ela foi lá, treinou uma inteligência artificial, aonde você faz um pedido para ela, vou colocar alguns exemplos aqui e depois vou te mostrar ali na prática. Sei lá, preciso que você crie uma lista de compras que eu tenho que fazer aqui de alimentos, e coloque lá no carrinho da Amazon ou de algum outro lugar. Você precisa ter essa. Ele foi lá e treinou essa inteligência artificial para que ela fizesse esse trabalho. Deixa eu só um segundo. Perdão, voltei. E ela treinou, então, com vários sites, ou seja, mostrou para a inteligência artificial que quando você faz um pedido desse, ela precisa entrar em tal site, ela vai precisar clicar em tais itens e vai gerar. E a inteligência artificial já sabe, por exemplo, tem uma parte de. Quando você fala que você quer um pedido, sei lá, uma compra de alimentos, ela já sabe os alimentos principais. Então, tem algumas coisas que a inteligência artificial já sabe, se você pedir para ela montar um pedido de compra. Show de bola, ela já vai fazer. Ela só não sabia como que ela fisicamente, na verdade, digitalmente, qual site que ela teria que entrar, onde que ela teria que clicar, ou seja, ela não sabe esses detalhes. E isso foi treinado e foi colocado nesse operador, tá? Então ele tem um componente, de novo, que ele já sabe, que é, por exemplo, a lista. Ele já sabe criar a lista super de boa. Se você souber fazer um prompt, é aquilo que eu falo de prompt, e eu vou te mostrar ali na prática alguns exemplos. Quando você sabe fazer um prompt forte, você já sabe gerar uma lista, por exemplo, de mercado super fácil, forte, né? Uma lista que tenha sentido. E quando você agrega essa capacidade dele atuar ali, entrar no site, clicar e assim vai, você junta os dois e aí você tem um agente que consegue fazer atividade para você, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui na prática algumas coisas e a gente vai pontuando aqui sobre isso, tá? Deixa eu mostrar para você aonde é que você vai para olhar, porque se você quiser estar junto comigo ali, vendo o site que eu vou estar entrando, você consegue fazer. Então, só virar a tela aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer do zero. Você pode ir lá, basicamente, deixa eu começar do zero aqui para você fazer junto comigo, tá? A gente vai aqui na verdade, a gente vai no site da OpenAI. E aí, se eu for no site da OpenAI, tem essa tela azul aqui dele falando Computer Using Agent, que é o anúncio dela, que foi recente. Aí você clica aqui em Learn More, e aqui vai estar a explicação e eu vou mostrar em detalhes. Aí você fala, pô, mas está em inglês isso aqui, como é que eu faço? Clica com o botão direito aqui, e aí clica aqui ó, em traduzir para português, tá? Se vocês quiserem, e aí ele vai traduzir para português esse texto aqui, e tem vários exemplos que a gente vai utilizar dele, beleza? Então, eu estou aqui, com base nele, a gente vai colocar. E aí aqui tem a explicação de funcionamento e tal, e aí aqui ele explica exatamente o que eu expliquei, ou seja, ele captura a tela de computador, ele raciocina sobre os próximos passos que ele vai fazer, e ele executa as ações, e aqui uma coisa interessante que ele coloca, ele pode clicar, ele pode rolar a barra, ele pode digitar, inclusive se ele achar que ele precisa de você para você fazer uma ação, por exemplo, ele está entrando no site e não está conseguindo porque ele precisa do usuário e senha. Ele vai clicar, vai aparecer na tua tela e falar, coloque usuário e senha.
Ou aqueles sites que você sabe que tem CAPTCHA, que a gente chama que você precisa clicar para mostrar que é um ser humano, ele até teria capacidade de clicar, mas ele chama você para clicar para não ter problemas ali jurídicos e tal. E isso, inclusive, vai ser uma discussão, porque cada vez mais ele vai ficar mais autônomo e tal. Então, como é que isso vai funcionar e tal. Então, esses aqui são os pontos interessantes. E agora o que eu quero te mostrar, quando eu falo na prática, são alguns exemplos que ele traz aqui. Aqui tem alguns exemplos, deixa eu pegar aqui. E aqui você olha, ó, tem o. Aqui, deixa eu só te mostrar o conceito. Aqui são vários exemplos que você pode clicar, tá? E você vai ver como é que ele funciona. Tem esses exemplos, eu vou te mostrar, e depois tem alguns estudos e tal, e depois tem outros exemplos aqui, que eu vou te mostrar alguns exemplos e tal, tá? Mas o ponto é, se você. Vamos pegar o primeiro aqui. Olha o que o usuário escreveu. E aí, você vê aqui, esse aqui é o prompt que ele colocou. Ele fala aqui, ó, vá para a seção Plus do Cambridge, dicionário Cambridge e faça um teste de gramática recomendado sem fazer login e me diga, deixa eu só clicar aqui de novo, a sua pontuação final. E aqui do lado fica as atividades que ele foi fazendo, ou seja, ele vai mostrando aqui para você, inicializando o computador, o que ele clicou, e aí é como se, tá vendo? Ele vai pegando a tela aqui e mostrando isso em tempo real e ele vai mostrando as etapas aqui das atividades que ele foi fazendo, tá? E o que é interessante nisso? E aí, de novo, esse aqui é um teste de gramática, aí depois tem aqui um outro prompt, um outro pedido, ó, de trabalhar num reembolso. E você, olha aqui que eu estou te falando, que essa questão de prompt é que é importante, o comando é importante, porque eu imagino que você já deve ter ouvido falar, e aí falam coisas demais na internet, né, para tentar vender, criar hype, criar FOMO, que a gente sempre discute ali com os alunos, e você deve ter ouvido falar, não precisa saber mais prompt. Cara, prompt, na minha cabeça, é o inverso. Você, advogado, advogada, no mundo jurídico, o teu diferencial cada vez mais vai ser saber explicar para a inteligência artificial, criar os teus GPTs, e isso é preciso você saber prompts avançados. Não é uma conversa, não é um pedido, é você saber como é que você faz para o chat GPT atuar como um advogado, advogada, teu assistente, e assim vai. Então, isso é diferencial. E esse exemplo aqui que eu vou de novo voltar ali para você ver, você vai ver que tem talvez quase uma página de pedido de prompt em negrito, em pedidos, aonde você precisa saber isso para que você consiga tirar um bom resultado. E aí, então, eu espero que você tenha percebido ali que você já não é assim. Para a gente que está no mundo de inteligência artificial, você vê uma solução dessa, claro que é muito legal, claro que é um impacto muito grande, mas já era esperado. E é aquilo que eu falo, você precisa sair de uma base. Qual é a tua base? Utilizar os assistentes, saber prompt. E aí você, quando chegar numa inovação dessa, você já vai estar sabendo, e você vai só ajustar algumas coisas novas e já vai seguir. Então tem um caminho de conhecimento que você precisa fazer, e prompt, por exemplo, é uma coisa que você precisa colocar, tá? Então deixa eu só voltar aqui no exemplo que a gente estava dando. Então, aqui é para ele fazer um reembolso, e aí ele foi lá, e aqui estão as telas que ele clicou, e ele vai mostrando em detalhes, e aí você pode abrir, no teu computador, você pode abrir 3 assistentes desse e trabalhar, e ele pode trabalhar em separado, e aqui ele pode te mostrar ou não, tá? Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui de baixo. Baixar palestras. Olha o que ele falou aqui, esse usuário, ó, o prompt do usuário. Ele falou aqui, ó, faça uma seguinte tarefa, eu quero aprender tal tema e eu preciso que você baixe os PDFs todos do tema. E aí ele foi lá e deu a senha. Você pode dar a tua senha, usuário e senha, e falou para ele baixar todas as palestras lá do curso, né? E aí ele foi lá, foi entendendo onde é que é os PDFs e foi baixando ali. E aí foi clicando e fazendo as atividades de forma sozinha. E aí no final, deixa eu rodar a tela aqui no final. Eita, tá vendo quantas atividades a gente faz e a gente nem tem ideia, né, para fazer uma coisa simples. E aí tá aqui a mensagem do assistente, aqui tá a tela onde ele baixou todos os PDFs, e aqui ele diz
que baixou todos os PDFs e tal, e como ele fez as atividades, né? Então, assim, por que que é importante a gente conhecer? É importante também você saber como que ele está fazendo isso, por que que ele está fazendo isso. Quando ele tiver erro, porque ele vai errar, aonde foram os erros? Então, você conhecer como é que funciona a inteligência artificial, como é que funcionam os que a gente chama de prompts e os detalhes, vai fazer você ter muito mais resultado e não vai ser uma caixa preta para você. Você vai entender como é que vem e vai entender essa escadinha. Outro exemplo aqui, combinar PDFs, olha. E eu já vou falar um pouquinho dos impactos no mundo jurídico, tá? Deixa eu só mostrar isso por último aqui. Ó, combinar PDFs. Deixa eu pegar o prompt aqui do usuário. Olha, ele está falando que ele precisa basicamente mesclar alguns PDFs, está dando aqui a senha do computador e está colocando alguns detalhes aqui para já prevendo a gente poderia ter problema, tá? Então você vê que aqui, ó, se for apresentar um site aberto para resolver, então assim você já tem que se preparar. E também tem uma coisa importante que isso leva. Você precisa entender como funcionar e você precisa desconstruir várias atividades ou começar a se perceber como você faz as suas atividades. E isso normalmente às vezes é bem difícil. Quando a gente está muito acostumado no dia a dia, sei lá, eu quero fazer uma petição inicial, eu quero fazer uma contestação, eu já faço no padrão. Eu não penso como eu faço, eu já faço. Para você conseguir criar os assistentes quando você criar os teus agentes, você vai ter que voltar e pensar, cara, qual que é a minha sequência de atividades? Qual é o pedacinho por pedacinho que eu faço? Porque você vai precisar dizer isso pro GPT, pro GPT Operator, e assim vai para que ele tenha um bom resultado. Inclusive, é assim que a gente monta assistente, né? A gente entende como faz e a gente passa para ele o que você precisa colocar. Então, essa preparação mental que você precisa ter vai ser para qualquer inteligência artificial e você, com isso, você vai ter esse benefício de cada vez mais crescer, né? E aí, deixa eu só fechar. Quais são os impactos para o mundo jurídico e pegar responder algumas perguntas aqui. Tem algumas interessantes, inclusive do DeepSeek, eu vou falar um pouquinho do DeepSeek também. Então, o que acontece, pessoal, para o mundo jurídico? Nesse momento, e o que eu estava falando lá no grupo dos alunos, é interessante a gente acompanhar, claro que o GPT Operator e tal, mas ele, nesse momento, não é a melhor utilização que a gente possa fazer. Hoje, nesse momento, é uma hype e não está pronto. A gente diz hype porque, assim, aparece um monte de gente falando, mas na prática, ele ainda não está pronto para a gente utilizar. Por quê? Tem alguns pontos. Primeiro, ele só está disponível nos Estados Unidos, tá? Você pode até entrar por VPN, que é uma maneira que a gente, de tecnologia, consegue entrar. Você conseguiria tirar essa barreira. Segundo ponto, você precisa estar no plano de $200. Não sei se você sabe, o ChatGPT tem o plano gratuito, tem o plano pago de $20, que é o Plus, e tem o plano Pro de $200. Ele só está disponível nesse plano de $200. Eu imagino que daqui a algum tempo ele vai liberar, ou pelo menos liberar algumas atividades dessa, ou seja, alguns agentes para o plano de $20. Então a gente vai precisar esperar um pouquinho. Outra coisa, a gente precisa treinar ele, ou seja, ele vai precisar conhecer um pouquinho o nosso ambiente jurídico para ele estar fazendo algumas atividades que a gente quiser fazer. Claro, ele tá pronto para fazer compra na Amazon. Inclusive, se você olhar aqui, deixa eu achar aqui um ponto que é importante, as pessoas acham que é mágica, ou às vezes parece que é mágica, mas tem algum lugar que eles colocam aqui no site, inclusive, quais são os sites que estão prontos. Por quê? Porque eles foram treinados nesses sites. Não está aqui, eu acho que está lá no outro. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Se tiver aqui, eu mostro de qualquer forma. Tem algum lugar que eu consigo te mostrar, mas depois eu te mostro, que ele treinou em vários sites. Então, assim, para os sites mais conhecidos, TripAdvisor e assim vai, ele já trabalha muito bem, ele tem um bom resultado, porque ele já foi treinado, e toda IA tem que ser treinada em alguma coisa, tá, pessoal? Então, para ter bom resultado, eu estou falando, né? Para ter resultado robusto. Então, precisa ainda de um tempo. Então, de novo, ele não tá liberado nos Estados Unidos, não está
só está liberado para os Estados Unidos, então a gente tem que usar com VPN, só está no plano de $200 e ainda precisa um pouquinho de treinamento. Então, vamos deixar isso acontecer de forma... vamos acompanhar isso, e você se acompanha aqui o Instagram, eu vou estar sempre atualizando, e lá os alunos, a gente está toda hora discutindo esses pontos, você vai acompanhar, e no momento que ele estiver pronto para o mundo jurídico, a gente vai conseguir utilizar, é claro que eu vou trazer, né? Então, é por isso que eu falo, hoje, legal, a gente com essa live você já vai entender como é que funciona, o que não funciona, quais são os pontos principais. Eu acho que isso resolve. Inclusive, coloca aí se você tiver alguma outra dúvida que eu não tenha endereçado sobre esse ponto. E o que a gente sim pode fazer, e aí eu vou ser chato e falar sempre, porque eu acho que isso é o que é importante e que a gente precisa estar fazendo, mínimo, use os assistentes, personalize os seus próprios assistentes, entende que outras IAs você pode usar, de transcrição, criação de imagem e assim vai, esteja aí pronto, e quando chegar o GPT Operator que estiver pronto para a gente utilizar, aí você vai estar utilizando e a gente vai estar caminhando. Né? Essa é a maneira que eu vejo como é que você pode colocar. Coloquem aqui as perguntas, agora eu vou dar uma lida nas perguntas que vocês colocaram. Deixa eu só ver aqui. Tem aqui o André, eu acho, ele perguntou. O André perguntou. O Michel falou: somente os alunos têm acesso aos prompts do agente para personalização. Sim, Michel, porque é aquilo que eu falo, é importante você ter tanto o conhecimento do prompt como outros conhecimentos gerais. Então, é importante, e sim, lá os alunos têm todo acesso a esses prompts dos agentes. O André perguntando o que eu acho do DeepSeek. DeepSeek, a gente vai ter uma live amanhã só de DeepSeek. Aparece aqui, eu acho interessante. Tem alguns limitantes, tem algumas coisas boas. Eu vou amanhã mostrar DeepSeek, a gente vai falar só de DeepSeek, que é uma outra revolução aí bem interessante. Para quem não sabe, o DeepSeek é uma IA chinesa que, em teoria, está rivalizando com a OpenAI e ela é de forma gratuita. Então, tem aí, mas tem algumas coisas importantes que a gente tem que pensar, sobretudo no mundo jurídico, se a gente vai utilizar a DeepSeek ou não. Amanhã a gente vai utilizar, vou te mostrar os problemas, mostrar as questões aí, tá? Faz aquele favor para mim, enquanto eu estou respondendo, lá do lado do comentário, lá no final, tem um aviãozinho. Manda para advogados, advogadas aí, que o pessoal do mundo jurídico, que você acha que teria benefício em ver essa live. Com isso, você me ajuda bastante a estar aqui contigo, sempre criando conteúdo, a gente conversando, tá? Excelente, Ana. Você falou um ponto importante. Ele falou aqui, ó. A Ana falou: aqui aparece que o operador não está disponível para sua região. Exatamente. E vamos mostrar isso aqui na prática, porque se você quiser já utilizar, tá? Como é que você faz? Vou até colocar aqui, ó. Olha o que vai acontecer e vamos fazer isso aqui na prática. Eu gosto muito de prática. A gente está aqui no site da OpenAI, beleza? E aí já te mostrei que se você quiser saber, você vai lá no traduzir para o português e aí está aqui em português, beleza? Quando você clicar aqui e ir para o operador, ele vai mostrar exatamente isso aqui, ó. Tá falando, ó, o operador não está disponível na tua região, beleza? É aquilo que eu falei, ele só está disponível para o pessoal dos Estados Unidos neste momento, tá? Inclusive, essa é uma boa discussão, tá? Por que é uma boa discussão? Lembra que tem uma discussão super importante que eu posso trazer uma live, que é a importância da inteligência artificial para os países e como é que os países estão se beneficiando. Estados Unidos e China estão na corrida e como é que está o nosso Brasil nessa corrida. Ou seja, se amanhã os Estados Unidos falar, não, cara, inteligência artificial só a gente vai utilizar, você imagina o impacto que isso vai ter. Então, se posicionar como país em relação à inteligência artificial é super importante. Infelizmente, a gente ainda não está nesse nível. Estou falando não só de utilização, mas criar as suas próprias IAs, né? Ter as suas IAs em si. Poucos países estão nessa tocada, mas a gente já está sabendo utilizar bem. Mas aí, só para te falar, para você acessar, se você quiser o operador, né? Existe um browser chamado Opera, e aí deixa eu só colocar aqui para você ver. Opera, deixa eu só escrever, Opera Browser. Você pode vir aqui, ó, você coloca lá, Opera Navegador, o browser tem esse aqui, ó, é gratuito, você clica aqui
E aí você pode baixar, deixa eu só aqui aceitar os cookies. É, você pode baixar gratuitamente esse browser, esse navegador, que é um competidor, digamos, do Chrome, do Edge, e assim vai. E a diferença que esse browser tem é que, se eu vou abrir aquele para você, deixa eu puxar esse para cá, ele tem o que a gente tecnicamente chama de VPN, tá vendo? Não sei se dá para ver o símbolo aqui. Quando eu clico nela, eu posso colocar e eu posso escolher a região que eu estou. Américas, Ásia, Europa e tal, tá? E quando eu coloco Américas, ele basicamente está escolhendo um IP que a gente chama que é um IP, como se fosse uma... Deixa eu explicar isso para você, o conceito talvez seja interessante. Para você entrar na internet, para você navegar na internet, se você não vê tecnicamente, mas é interessante você colocar, você ganha como... Imagina que para você entrar nas ruas da internet, você é como se fosse um carro. E como um carro, você ganha uma placa como se fosse uma placa de identificação, que é o que a gente chama de IP, que é por um tempo, por algumas horas ou dias depois essa placa é renovada. Isso é o que a gente chama de IP. Quando você é do Brasil, que tem a placa do Brasil, por exemplo, vai tentar com a tua placa entrar num site ou nos Estados Unidos, por exemplo, ele vê que esse IP, essa placa não é dos Estados Unidos e não deixa você entrar. Então esse é basicamente o conceito ali de IP e tal. Essa VPN, que a gente diz, é basicamente ele coloca uma nova placa no teu carro da internet, uma placa dos Estados Unidos, e aí você navega como se estivesse nos Estados Unidos. Então, por isso que você consegue navegar utilizando o que a gente chama de VPN, tá? E aí tá aqui, você vê que eu estou utilizando aí o Opera com a VPN, e aí tá aqui o Operator, tá? Mas basicamente você vai estar nesse site aqui e aquilo que eu falei que você não consegue, aqui você teria que ter a conta do Pro, tá? Ou seja, pagar os US$ 200 e aí você clicaria aqui e ele conseguiria, tá inclusive escrito aqui, ó, disponível para os usuários no plano Pro. Plano Pro, plano de US$ 200, tá? Então por isso que você não consegue utilizar, mas é só um exemplo ali para você. Deixa eu pegar alguma outra dúvida. Opa. Tem alguém que quer participar ao vivo? Avisa aí. Tá aqui, estou no canto superior da live. O Alisson brincando, preciso trocar um operador humano por esse robô. Alisson, isso vai acontecer durante o ano. Na verdade, não trocar, né? Mas a gente vai conseguir que as pessoas que trabalham com a gente sejam muito mais produtivas, porque elas vão ter um assistente ou vão ter um agente trabalhando para elas, tá? Então, isso na verdade já é um fato, ou seja, você já consegue isso com os assistentes. Se você utiliza os teus assistentes, se você usa as IAs diferentes, você já consegue produtividade. É o que eu sempre falo, se você não utiliza os assistentes hoje, tá? Você com os assistentes já vai ter 50% de ganho de tempo, ou até 100%, eu diria assim, é muito, muito grande o ganho. E não é só de tempo, tempo e qualidade de resposta, só com os assistentes. Quando você começar a usar os agentes, e esse ano é o ano dos agentes e cada vez mais, aí você vai ter 3, 4, 5 vezes mais. Então, se você tem um escritório de 10 advogados, 10 advogadas, se as pessoas estão utilizando bem os assistentes, por exemplo, você já vai ter, como se você já vai conseguir trabalhar, entregar o resultado como se você tivesse 20 advogados, digamos assim, porque eles estão utilizando os assistentes. Quando chegar a época da gente ter os agentes, você vai conseguir trabalhar como se tivesse 50 advogados. Então, esse é uma simplificação do impacto positivo que você pode ter quando você usa assistente, quando você usa agente, tá? A Renata está falando do espanto das operações repetitivas, mas é aquilo que eu falei, Renata, eu concordo, mas é aquele ponto, ou seja, isso já é um fato para a gente que já utiliza assistente, que a gente cria os nossos. O André está falando, André, eu estou falando do plano Pro. Até bom colocar, mostro aqui rapidamente para vocês o que eu estou falando, de que é esse negócio de plano Pro. Se você vier aqui deixa eu só um segundo aqui, que eu te mostro o plano Pro. Eu estou aqui no meu plano do ChatGPT. Quando eu clico aqui deixa eu voltar aqui, porque foi muito rápido.
Se eu for aqui no meu chat GPT, eu estou no Plus, tá? De $20. Quando eu clico aqui em exibir planos, ele inclusive mostra aqui qual que é o plano que eu tô no plano de $20. Existe esse plano aqui, ó, o Pro, que é de $200 por mês. E aí ele tem vários benefícios. Ele tem tudo do Plus. Um outro benefício, ele tem acesso ilimitado ao O1, que é um outro cérebro super avançado. Eu acho que eu fiz live sobre isso. Se eu não fiz, eu posso trazer aí uma live sobre o A1, é uma revolução também. E ele tem vários outros. Aumenta o limite de fazer vídeo com Sora. Você consegue o A1 melhor ainda. E aqui ele não fala. Ah, não está atualizado, inclusive, engraçado. Mas a partir desse plano você consegue ter o acesso ao operador. Então é bem interessante, mas você tem que ter o Pro. Talvez eles coloquem o acesso no operador um pouquinho mais para frente no plano Plus, né? Não sei. E aí, só de curiosidade, tem um outro plano, que eu não sei se vocês sabem, que é o de business, que é o plano Team, que é o de $25, que é quando eu faço consultoria para os escritórios e times jurídicos, eu sugiro vocês utilizarem aí o plano Team, o plano corporativo. Posso até trazer uma aula falando um pouquinho sobre ele, mas é super importante aí para nível corporativo quando você está utilizando, tá? O Alisson está falando que está usando bastante o Perplexity. Perplexity também é muito bom. Eu indicava o Perplexity quando o ChatGPT era ruim de buscar jurisprudência e tal, mas agora o ChatGPT é muito bom de buscar jurisprudência ou jurisprudência geral, então funciona super bem, tá? Inclusive para quem é do plano da Vivo, eu acho que imagino que vocês devem saber, para quem é plano Vivo pessoal, não pode ser empresarial, tem uma promoção lá que você ganha Perplexity por um ano, né? Gratuito. Então é bem interessante e tal. O Paulo falou se tem alguma IA para criar vídeos curtos. Paulo, para criar vídeos curtos ou para recortar vídeos? Eu vou, inclusive, eu anotei, eu vou trazer uma live para a gente falar de vídeo, de criação de vídeo também. Eu vou colocar isso. A doutora Simone está bem falando, tem a aba projeto, eu faço o prompt nele e uso toda vez que eu quero alguma coisa sobre o tema que está na pasta projeto. Isso já está treinando a IA? Sim, treinando o que você diz, se ela está sabendo daquele projeto, sim. Projetos é como se fosse um mini notebook LM, para quem não sabe, o notebook LM busca nas lives ali, tem material e assim, é sensacional, é um complemento aí do chat GPT e é muito bom. Mas a pasta projeto, sim, ela entende ali aquele contexto ali, doutora Simone, então é muito bom você utilizar. O Vitor perguntando qual é a melhor para extrair dados do PDF, ChatGPT ou Notebook LM. Eu diria que são distintas e até complementares, Vitor. O Notebook LM ele consegue extrair aí dados de uma forma bem precisa e contextual. Se você quer fazer uma busca de prescrição, por exemplo, o Notebook LM vai ser muito bom porque ele vai te dar a resposta e mostrar especificamente no texto. Se tiver centenas de páginas, ele vai e marca o pedaço do texto. Então você fica tranquilo ali que ele está te trazendo um dado muito específico, interessante. Mas o ChatGPT consegue buscar também muito bem ou seja, a gente tem ali GPTs, por exemplo, de extração de dados, onde ele busca num processo que você coloca ali de centenas de páginas, número do processo, autor, réu, então ele também é muito bom. Mas o Notebook LM, ele é mais contextual e por ele poder marcar o texto ali tem essa questão. E só uma curiosidade, aqueles PDFs que não são osserizados, que dá erro no chat GPT, o Notebook LM funciona super bem. Então tem aí algumas vantagens de utilizar, tá? Uso o Opera de vez em quando. O Opera funciona super bem. O Paulo falando, pode falar sobre a IPRM, como utilizar. A IPRM, pelo que eu me lembre, Paulo, esse é como se fosse um banco de prompts em si. Eu sou contra isso, na verdade, por quê? Porque eu acho que o diferencial está em você saber fazer prompt, em você entender como é que eles fazem, montar os teus, e não copiar e colar ali como a IPRM funciona. Então, eu não utilizo e não sugiro os alunos utilizarem. Então, se for essa sigla, eu acho que é isso que você está
Colocando eu não sugiro muito, não. A gente acaba fazendo às cegas e acaba não aprendendo. Algum prompt específico para extrair dados? O Vitor perguntando. Tem lá o GPT que extrai dados, tá, Vitor? Entra no link da minha bio, tem lá o link dos mais de 70 GPTs, é só clicar e utilizar, ou dentro do Notebook LM, tá? Tá usando com acesso gratuito o Perplexity, o Mário está usando esse acesso gratuito, bem interessante. Deixa eu pegar aqui, para usar a API no prompt dos nossos agentes para acessar o site dos tribunais na busca de jurisprudência. O Michel está perguntando ali, é possível usar uma API no prompt dos nossos agentes para acessar o site do tribunal na busca de jurisprudência? Não, assim, não dessa forma que você está pensando, Michel, porque você teria que ter uma API para cada tribunal e é bem complexo ter isso. Mas sugiro você começar com o próprio ChatGPT. Eu acho que eu tenho a live aí que eu mostro como é que você busca jurisprudência com o ChatGPT, tá? Dá para fazer e funciona super bem, tá? Paulo, procura, você falou do esse AI RPM, né? Procura lá em extensões, tá? Inclusive é importante você desativar, se você não for utilizar, e eu sugiro não utilizar, porque ele pode dar conflito com o teu chat GPT. Você basicamente vai aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para o Paulo, que pode ser o problema de outras pessoas. Quando você está aqui no teu Chrome, você clica, olha, estou no seu Chrome, aqui no Chrome, perdão, você tem aqui uma opção extensões, e aí vai ter aqui, ó, gerenciar extensões, aí vão aparecer todas as extensões, procura, ele seguramente é uma delas, aí você pode, você clica em remover, e aí ele vai tirar esse aí PRM, tá? Sugiro. Pode, assim, para começar a conhecer, beleza, mas se quiser aprofundar, sugiro não utilizar, tá? O Finardi Rodrigues está falando que o GPT da noite não é específico a tentar juntar PDF. Esse é um problema do chat GPT, que ele só lê na verdade, vamos lá. Esse é um problema do teu PDF, provavelmente, né? Que eu tenho visto muito com os alunos e a gente já chegou a essa conclusão. Se está dando esse erro, o problema é que o seu PDF não foi posterizado, o que a gente chama imagina que você tem um PDF que você não consegue marcar o texto. Isso é porque o teu PDF, mesmo que ele foi escaneado, ele não foi digitalizado. Os PDFs que você consegue, por exemplo, marcar o texto ali, você consegue que foi digitalizado. E aí o ChatGPT consegue ler isso de forma tranquila. Se ele não foi uma imagem, o ChatGPT só consegue ver uma página só. E aí tem duas maneiras de você resolver isso. Ou você coloca dentro do notebook LM e ele vai ler tranquilamente, como se não tivesse esse problema. Ou você vai ter que usar um outro software, por exemplo, o I Love PDF, onde você vai ter que inserir esse PDF e transformar basicamente, ele vai redigitalizar o teu PDF e aí ele vai conseguir ler, tá? Então, esse é o problema ali. Ou no GPT ou chat GPT, tá? Finardi Rodrigues, que eu acho que foi você que colocou. Ele está falando se ele sofreu para tirar o bendito AIRPM, é esse que é o ponto. Ver se consegue, mas é isso, é uma extensão, é super tranquilo. O André falando que o CNJ está unificando a base de dados, é, ele sim está unificando a base de dados e daqui a pouco pode ser que a gente consiga acessar de forma unificada. Então, vai funcionar super bem. Não sei como é que vai ser essa questão de acesso, tá? Se essa base de dados qualquer advogada vai conseguir acessar, se uma pessoa externa vai conseguir. Na verdade, hoje em dia você já consegue fazer isso porque tem várias Lawtechs e Legaltechs que tem toda a base de dados e você pode acessar, tá? Existem, inclusive, softwares de busca de jurisprudência, né? Você avançado, o cara baixa toda a decisão, faz análise, coloca, e eu sugiro que vocês, inclusive, se querem utilizar jurimetria e jurisprudência avançada, que busquem esses softwares. Eu tenho, inclusive, algumas aulas sobre isso lá no nosso grupo gratuito e
sugiro, por exemplo, a Turivios, que funciona super bem. Então, tem algumas que fazem esse trabalho muito bem, tá? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa visão. Claro que é uma revolução muito boa, tem um potencial muito bom esse agente operador. Ainda não é para a gente, é só esse ponto, eu estava colocando lá para os alunos e tal, porque a gente às vezes quer ver, quer conhecer tudo, acho que é importante conhecer, mas nesse momento ainda não é para a gente, mas tem muita coisa que é para a gente. É aquilo que eu falei, é para a gente criar assistentes e usar, é para a gente saber personalizar, é para a gente começar a utilizar várias IAs, então vão ter coisas que vão lançar e ainda não vão ser para a gente, não tem sentido, e vão ter outras que sim tem sentido e eu vou trazer para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, perdão. Amanhã a gente vai falar de DeepSeek, que também é uma outra revolução super importante, meio-dia, e vou só responder a última pergunta aqui do Marcos, o Marcos está perguntando, Léo, como faço para ter acesso ao banco de prompts do curso? Eu não consigo abrir. Me manda uma mensagem. Marcos, pode ser, eu não lembro se você está... Eu tenho 2 cursos, eu lancei um antigo, pode ser que o teu tenha vencido, eu tenho condições específicas ali para os alunos, me chama para a gente ver, se não algum outro ponto, tá? Porque o banco para os alunos lá que estão conseguindo logar, a gente tem alunos super bem. E aí, só para fechar, para quem por acaso fala o que é isso de curso, eu tenho um curso avançado ali, na verdade, do 0 ao avançado, a gente já tem aí muitos alunos de todas as áreas, e se você efetivamente quiser já está utilizando os assistentes, ou quer começar a entender, quer personalizar, quer usar IA de verdade, aí ter todos os benefícios, a gente tem aí esse curso bem interessante aí que tem muitos alunos aí falando bem e assim vai, beleza? Será ótimo. E se você quiser conhecer, me manda uma mensagem ou no link da bio tem aí bastante informação, beleza? A gente se vê amanhã, então, falando de DeepSeek, beleza? Um abraço, um bom dia para todos nós.